Glória a Deus, seja muito bem-vindo a mais uma disciplina da Escola Teológica Comunhão Profética, e a nossa disciplina é Missiologia. Você precisa ser comprometido, você precisa fazer com excelência e você precisa ter merecimento. Deus é um Deus que age com meritocracia em algumas áreas das nossas vidas. Então, para que você tenha bom êxito em missões, você precisa ser comprometido, fazer com excelência aquilo que Deus colocou em tuas mãos, para que tenha resultados favoráveis para o reino de Deus. Nós podemos fazer missões de três maneiras: ir, investir e interceder. Ou seja, indo, você pode se dispor em ir fazer a obra de Deus. Você pode investir no missionário financeiramente para que ele tenha condições de estar no campo missionário. Você também pode orar, interceder por este missionário que está no campo, por esta missionária, tudo bem? Nós estamos na página 63, a introdução da nossa disciplina de missiologia. Missiologia é uma ciência interdisciplinar, porque ela abrange disciplinas bíblicas, teológicas, históricas, éticas, além de hermenêutica e ciência da religião. Além dessas disciplinas voltadas para a religião, missiologia abrange também algumas disciplinas seculares como antropologia, sociologia, história, estatística e comunicação. De todas as matérias estudadas em seminário, a mais sublime é a missiologia, porque ela é a única matéria que leva o estudante para o campo da ação. Missiologia não é uma ciência que meramente deve ser aprendida, mas uma realidade que deve ser vivida. Nesse tratado, nós não vamos nos ocupar tanto com gráficos, números, estatísticas e outros temas acadêmicos, mas tão somente com temas básicos, visando melhorar a visão missiológica daqueles que amam a obra de Deus entre os homens. O estudo dessa matéria vai ajudar aqueles irmãos que têm o coração aberto para a obra missionária. Meu caro leitor, meu caro ouvinte, se você não tem nenhum interesse por missão, nunca se esqueça que você é produto de missão. Se não houvesse homens com o coração ardendo de amor pelas almas perdidas em mundos igônotos, você jamais seria o que você é hoje. Se homens de Deus não renunciassem tudo e atravessassem continentes e oceanos para chegar até o seu país, sua cidade, seu bairro, jamais você teria conhecido o Cristo da glória. Jamais você desfrutaria o gozo da vida eterna que hoje desfruta. Eu e você somos produtos de missão, por isso, vamos dar de graça o que de graça recebemos. Vamos distribuir na horizontal o que recebemos na vertical. Vamos dar aos homens o que de Deus recebemos, porque é melhor dar do que receber. Este foi o ensinamento de maior de todos os mestres. Atos 20, 35. Fazer missão, seja indo ou contribuindo, é se colocar a serviço de Deus, como instrumento vivo para salvar os homens. Só faz missão quem atingiu a consciência do ser e saiu de toda ilusão do ter. Ser alguém é melhor do que ter algo. Em relação à missão da igreja, a missiologia ajuda a igreja e o missionário a levar em conta o seu contexto missionário, de tal modo que o evangelho seja transmitido mais claramente em relação à audiência e mais fielmente em relação a Deus. Por isso, o escritor Orlando Costas diz que a missiologia jamais poderá ser um substituto à participação e ação missionária, mas sempre deve levar a estas. Isto significa que o estudante de missiologia jamais poderia ser um substituto à participação e ação missionária. Não deve ficar somente no que aprendeu teoricamente, mas
vivenciar essa teoria em sua vida prática. Missão não é coisa de homem, mas de Deus, para Deus. Por isso, o seu estudo é de grande importância e de urgente necessidade. Ou seja, quando você vai entender missão, a própria ideia de missões é fazer com que o estudante de missiologia ele se movimente, ele saia da zona do conforto para levar conforto ao próximo. Síntese histórica do povo de Deus. Durante toda a história, o povo de Deus passou pelo que podemos chamar de altos e baixos. Desde que Adão pecou, iniciou-se na humanidade a grande batalha do bem contra o mal, a luz contra as trevas. Satanás sempre procurou extinguir da face da terra o povo de Deus, por este ser o agente de Deus entre a humanidade perdida. O alvo final de Satanás é destruir qualquer conceito que venha fazer o homem buscar a Deus. As suas estratégias parecem que não se envelhecem. Quando ele não consegue levar o homem a um ceticismo total, no mínimo ele culpa a Deus por todos os males que ele mesmo causa ou causou na vida do homem. O primeiro casal, Adão e Eva, foi criado relativamente perfeito, porque somente Deus é absolutamente perfeito. Mas, como todos nós sabemos, pelos registros bíblicos, Satanás seduziu ao pecado. O propósito ou a intenção de Satanás era fazer do bem o homem seu aliado. A intenção, o propósito de Satanás era fazer o homem o seu aliado e, por fim, inimigo de Deus. O seu plano foi frustrado quando, imediatamente após o pecado de Adão, Deus lhe providenciou um Salvador. Gênesis 3,15. Deus prometeu ferir a cabeça de Satanás através da semente da mulher que ele havia seduzido, ou seja, Jesus. Mas, como todos nós sabemos, essa vitória custou muito caro, o preço do sofrimento e morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Como Satanás estava ameaçado de ter a cabeça esmagada pela semente da mulher, imediatamente ele procurou fazer com que a semente da mulher, aquilo que ele fez com a mulher. Quando nasceram os primeiros filhos da mulher, Caim e Abel, eles procuraram torná-los seus amigos e aliados, a fim de que, simultaneamente, eles se tornassem inimigos de Deus. Satanás não quis extinguir a humanidade, e ainda que quisesse, não poderia, mas tão somente torná-la sua aliada, visando usá-la para fazer oposição a Deus. Parece que quando nasceu Caim, que significa aquisição, Satanás ficou preocupado, pensando que fosse ele a pessoa que iria lhe esmagar a cabeça, e por isso começou a trabalhar em sua vida, enchendo seu coração de tudo aquilo que era seu. Logo após nasceu Abel, que significa vaidade. A luta luciférica continuou. Como Satanás não conseguiu fazer de Abel este que era fiel a Deus o que havia feito de Caim, ele instigou Caim a matar Abel, a fim de continuar reinando e não ter a cabeça esmagada pela semente da mulher. Abel e Caim é um exemplo da humanidade do passado e do presente. O período entre o nascimento de Caim e Abel parece ter sido infeliz e cheio de desapontamentos, de modo que Eva começou a encarar a vida, ainda nos pontos mais brilhantes, como simples vaidade. Realmente, o futuro a convenceria ainda mais da crueza da vida, com a morte do próprio filho Abel. Além de Abel e Caim, Eva teve um outro filho cujo nome era Sete, o qual ficou como substituto de Abel, que Caim havia matado. Gênesis 4:25. O início da humanidade foi um período de muita turbulência, porque Satanás trabalhava freneticamente a fim de não ter a cabeça esmagada. Parece que houve um grande período de silêncio entre o Criador e a criatura, porque somente nos tempos de Enos, filho de Sete, neto de Adão, é que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4:26, versículos 5 e 6.
Além de Caim e Abel, Adão e Eva tiveram outros filhos, cujos nomes não foram registrados na Bíblia. Gênesis 5:4. De lá para cá, Satanás trabalhou desesperadamente para não ter a cabeça esmagada, mas não teve jeito. Aleluia! Sempre que Deus levantava um homem com muito poder para causar uma revolução no meio da geração pecaminosa, com certeza Satanás pensava que fosse ele a pessoa que lhe esmagaria a cabeça. Por isso, ele empregava todos os seus esforços com o intuito de desfrutar tal homem. Assim foi com Enos, assim foi com Enoque, o qual Deus arrebatou. Gênesis 5:24. Noé, que foi salvo do dilúvio, Abraão, Isaque e Jacó, de quem Deus suscitou a nação de Israel, José, Moisés, Sansão, Samuel, Davi e até chegar em Jesus, o esmagador da cabeça da serpente. Aleluia! Então, fique com este início da aula de missiologia e nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!